joga amanhã, terceira rodada da fase de grupos da Sul-Americana, jogo contra o Palestino. O Cruzeiro ainda sem pontos, hein? Na Sula, em 2 jogos, tá precisando vencer, precisando pontuar. Vamos começar com a Ludciance, que está na toca, porque o time ainda deve viajar hoje e pode pintar novidade na escalação, Lud? Conta pra gente. Muito boa tarde. Ei, Marcelo, meu amigo, boa tarde para você, para todo mundo que tá com a gente. Pois é, o Cruzeiro treinou agora pela manhã aqui na Toca da Raposa e a equipe viaja ainda hoje em direção ao Chile para enfrentar o Palestino. Aí pode rolar essas mudanças, né, na equipe. Primeiro, uma dorzinha de cabeça que o Jardim tá tendo nesse momento, que é na lateral da equipe. Os dois laterais sentiram incômodos, né? Tanto o William, enfim. E aí pode ser que o Jardim utilize o Djalma improvisado nessa posição também. E lá no setor do ataque, pode ser que Dudu e Gabigol pintem como titulares nessa equipe, né? Eles que vêm ficando no banco, o Cruzeiro precisa desses pontos aí, pode ser que o torcedor veja então Gabigol e Dudu como titulares, além dos jogadores da base, que ficaram, alguns jogadores da base, Kendi, principalmente o Murilo, que foram para Bragança e agora ficaram por aqui, pode ser que viajem com a equipe. Valeu, Ludi, muito obrigado pelas informações. Será que Gabigol e Dudu voltam para o time titular? Ontem tivemos... Cruzeiro vai ter aí um período longe de casa, Hugão. Com compromissos pelo Brasileiro e pela Sul-Americana, o Cruzeiro vai ficar um bom período longe de casa. Ao todo, serão 4 dias entre viagens e jogos. Por conta disso, o time teve que montar uma verdadeira logística para tentar impactar o menos possível os jogadores. O primeiro compromisso será internacional. Com o jogo marcado para amanhã, o time vai passar por pelo menos 3 cidades diferentes, percorrendo mais de 7.200 quilômetros durante o período. A primeira viagem será de BH para La Serena, no Chile, onde o time vai fazer um trajeto de aproximadamente 3.800 quilômetros. Na sequência, faz mais um percurso de 13 quilômetros para Coquimbo, onde enfrentará o Palestino. Já na sexta, realiza um treino ainda no Chile e no período da tarde pega mais um avião, dessa vez para Foz do Iguaçu, com uma distância de 2.300 quilômetros. De Foz, sai direto para Uberlândia, percorrendo mais 1.100 quilômetros para enfrentar o Vasco pelo Campeonato Brasileiro e encerrando a sequência de viagens cruzeirense. Gente, isso realmente é desgastante, tem muita gente que reclama, mas a vida do jogador de futebol é isso mesmo e tal. Quando a gente reclama sobre intensidade, preparação física, também tem a ver com esse processo de recuperação. Ah, mas o cara tá no avião, fica no avião 5 horas, por exemplo. Ô, amiguinho, viajar também é complicado, você desce com as pernas duras, embaçada. Ou seja, o Cruzeiro tinha que ter aproveitado o momento em que você jogou dentro de casa para poder resolver os seus problemas. Agora, meu amigo, é viajando e fora de casa, ou longe de casa, que vai ter que resolver esses BO aí. É ou não é, Bel? É ou não é, Léo? E olha quem tava lá assistindo a partida, pode colocar, por gentileza... Estava acompanhando o Alexandre Matos. Será que ele vai ver a vitória celeste também amanhã, Hugão, na Sul-Americana? A gente espera, né? A gente espera, mas eu faço duras críticas ao Alexandre Matos. Eu pedi a saída dele recentemente aqui. Tenho uma opinião muito forte, da qual ela não mudou em relação à figura do Alexandre Matos, que eu acho que mais gasta dinheiro do que planeja propriamente futebol. Eu acho que esse tempo de você contratar grandes nomes dentro do futebol brasileiro, acho que passou. Tinha uma época que o Luxemburgo trabalhava muito com isso. Mas eu tenho que passar um pano também pro Luxemburgo em 2003. 2003 não foi assim não, ele contratou o Alex, mas ele busca o Mota, por exemplo, lá no Nordeste. Vou conectar isso ao Alexandre Matos já já. Ele que acha o Augusto Recife, ele que vai na base e traz o Gladstone para poder jogar na defesa também. O Edu Dracena ainda não era esse grande jogador, e é o Lucha que faz ele se tornar boa parte desse grande jogador que o Edu Dracena fez.
mas também de um planejamento. Mas teve um tempo em que ele trabalhava também com esses grandes nomes. Hoje o Alexandre Matos acha que derramar um caminhão de dinheiro, trazer essas grandes peças, é apenas isso que vai resolver. E é importante você ter essas figuras no futebol que vai ter que ter cobrança. Mas é necessário que você faça um planejamento, que você ouça o scout, que você entenda. Só derramar dinheiro não resolve. E o pessoal do vôlei tá chateado com o Alexandre Matos. Porque só dele passar lá, os caras estão pedindo 30% de aumento. O time ganha tudo. Coloca a imagem dele ali. Impressionante, quer ver, ó? O quê? Bota a Faltando imagem, matos por aqui, ó. gentileza. Pode passar na Rejuvenesce, que tá Cadê, faltando gente? matos aqui, ó. Lá, ó. Tá tipo um kipá, né, velho? Já não tem muito matos ali, não, ó. Tá tipo um kipá ali. Como envelheceu? O futebol envelhece demais a turma. Impressionante. Futebol e política, né? Na verdade, o Acaba Matos, com a se você for pessoa. olhar, ele tá no futebol, acho que em 2009 ele trabalha primeiro no América, né? Então, se você for considerar isso, já tem aí uns 16 anos que ele tá no futebol. Então, é absolutamente normal que Ele tenha isso. desceu uma rampinha acelerada agora. Não, normal. Amanhã o Cruzeiro também tem confronto pela Sul-Americana. Vamos ver como está a classificação do grupo do Cruzeiro no torneio Grupo E. E só time forte, né? O que eu acho que tranquiliza o Gão é que só tem ícones do futebol mundial. Então é tranquilo ele estar em último da lanterna. Alguma coisa a declarar, Rafael? Não é só a risada mesmo ou quer falar alguma coisa? Não, só quer falar o seguinte, que nós temos aqui o sobe e desce do brasileiro e o sobe e desce da Sul-Americana. Tô ao lado de 2 sobe e desce. O que acontece é assim, o Cruzeiro tem uma responsabilidade grande pela frente, enfrenta o Palestino, depois viaja para enfrentar... Não, joga com o União Santa Fé em casa, agora eu esqueci a ordem exatamente, mas eu acho que enfrenta o União Santa Fé dentro de casa, depois viaja para enfrentar o Muxique Runa e o Palestino ele enfrenta em casa, né, na última rodada desse grupo aí. São 4 jogos ainda em que o Cruzeiro não pode se complicar mais. Vencer é o único objetivo do Cruzeiro contra o Palestino. Empatar já fica numa situação complicada. Mas ainda assim, precisa disso. Mas eu acho, o Rafael pode concordar comigo, talvez seja a primeira vez que Cruzeiro e Atlético estejam em uma competição internacional em que o Atlético, num curto momento, está na frente do Cruzeiro. Eu acho que é isso. E ao América, só me cabe ter pena mesmo do América, porque quando veremos o América de novo numa Sul-Americana, numa Libertadores? Ô, gente, pra passar vergonha, eu fico em casa. Pra passar vergonha, perder pra Muxuque e Runa, Palestino, União Santa Fé, pelo amor de Deus. Fica em casa, não que é quero isso jogar, aqui? não. É a tabela, filho, pra você falar a sequência de jogos aí, ó. Já deixei no jeito pra você. Ah, obrigado. Então é isso mesmo, acertei, né? Não Eu sei, falei que o confere Cruzeiro enfrenta o Muxuque Runa fora de casa, dia 7. Depois enfrenta o União Santa Fé em casa e o Palestino enfrenta também em casa depois aí. Obrigado. Achei que você estava falando sobre a tabela Vamos que o aproveitar Atlético na frente do hoje. Cruzeiro alguma vez. Não existe. Vamos Não, gente, mas é aproveitar. curioso que ele falou essa semana, ou semana passada, assim, o Cruzeiro não está se dedicando da mesma forma para a Sul-Americana. Mas, gente, ele falou para ela que o Cruzeiro não deveria nem disputar o Campeonato Mineiro mais. Agora a Sul-Americana já não é mais o foco. Então, o Gão concentra realmente só no vôlei lá e larga o futebol de vez. Cara, até no vôlei, se existisse um time do Atlético, seria embaçado alcançar o Cruzeiro, meu amigo. Até no vôlei. Obrigado por lembrar disso. O projeto do vôlei eles ofereceram primeiro pro Atlético, time. inclusive. Vamos Quando a gente começar recusou, agora. Aí não teria ganhado nada. Já? O primeiro time de Minas é o Cruzeiro, o segundo time é o Cruzeiro do vôlei. Obrigado, Fael. As tramelas 62. Quem tá precisando relaxar também, o Gão, é o Gabigol. Respondeu aí o Roger Flores, que fez um comentário em outro programa de televisão que, assim, não teve nada demais. O comentário dele foi assim, parece que o Gabigol, tão novo, tá perdendo a paixão pela bola. Aí o Gabigol vai lá e responde, mas como ele era chamado, o Roger Flores? Qual era o apelido dele? Você acha necessário isso? E daqui a pouco nós vamos mostrar os números do Gabigol. Qual que era o apelido? Do Roger Flores? Chamavam de... Eu não vou me arriscar a falar isso, pode não, que. falar, Não. Se vocês quiserem falar, vocês falam aí. Eu não tenho nada Não, disso, eu não sei realmente. Não, Não sei. deixa pra lá. Mas Manda aí no WhatsApp que eu falo, Belo. o que tem para falar sobre isso é o seguinte: ô Gabigol, preocupar em jogar bola, entendeu? Eu acho que a gente, não vou nem me comparar nesse ponto não, mas assim, às vezes a gente é grande demais, né? E toda vez que joga uma pedra, a pedra vai acertar no muro que é grande mesmo, filho. Tem jeito não. Foi assim com os grandes jogadores, foi assim com as grandes personalidades. Não tem como evitar certas críticas, não. Então o Roger fez uma crítica, você respondeu. Acho que a melhor maneira de responder determinadas críticas é jogando bola e aí você consegue reverter toda a situação. Os números do Gabigol
aí, por gentileza, para a gente colocar na tela, pelo Cruzeiro, né? 1 gol pela Sul-Americana, 5 gols pelo Campeonato Mineiro e 1 gol pelo Campeonato Brasileiro, Gão. Bel, pelo tanto que ele jogou até agora, a gente pode falar que números normais, né? Eu falei isso durante a semana, né? Que o Gabigol, ele tem feito gols mesmo, fez alguns de pênalti, tem feito gols. O que a gente espera realmente é um melhor rendimento do time como todo, como coletivo. E quem são as figuras que são mais perseguidas, e perseguidas no bom sentido, e até mesmo com, não da forma pejorativa, mas da maneira que realmente tem que acontecer, porque o torcedor vai buscar realmente essas figuras. E quem são essas figuras? É Matheus Pereira, é o Cássio, é o Fabrício Bruno, é o Gabriel Barbosa, é o Dudu. São essas figuras que vão ser cobradas. Então você tem que estar apto à cobrança e tem que saber também a hora certa de responder. E a hora certa de responder é dentro de campo, cobrando do coletivo para que a coisa funcione.